Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. Chegando com um certo atraso de alguns dias, né? Sei disso, esse vídeo deveria ter saído há alguns dias atrás, mas por contratempos aí da vida adulta acabou não acontecendo. Mas eu tinha que vir aqui com esse pós-jogo, né? Nós tivemos a live na última sexta-feira, pré-jogo do grande sábado aí de confrontos locais na Série C e D do Campeonato Brasileiro. Não poderia deixar de trazer também o pós, né, com a minha repercussão, com a minha análise sobre esses confrontos, né? Tivemos Itabaiana e Confiança na Série C, um empate sem gols, e a grande vitória do Lagarto sobre o Sergipe pela Série D. Vou falar um pouquinho de cada um desses jogos, do que deu para tirar de cada uma das quatro equipes, de como fica a situação delas aí no restante das competições que elas têm a disputar, porque estão afunilando de vez. Antes disso, mais uma vez eu peço, como sempre, que você que está nos acompanhando, deixe o like, deixe o seu comentário, se possível, sobre o que você está achando aqui do conteúdo. E claro, se você está chegando agora e conhecendo o trabalho onde fazemos aqui análises regularmente sobre o futebol sergipano, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, aquelas coisas todas do YouTube que você já sabe, você conhece, para que esse vídeo seja impulsionado a mais pessoas. A audiência da live foi muito legal, ganhamos alguns seguidores, inclusive, com ela, e quero agradecer de coração a vocês pelo carinho e pelo cuidado, né, pela audiência que vocês sempre têm aqui com o canal. Muito bem, então, vamos falar de Série C e Série D, os jogos aí no mesmo horário, no último sábado, né, às 5 da tarde. Itabaiana e Confiança empataram sem gols pela Série C, o Lagarto venceu o Sergipe no Batistão pela Série D. Eu vou começar com Itabaiana e Confiança, o empate sem gols em um jogo que não vai deixar muita saudade, não foi das melhores partidas, e que escancarou algumas fraquezas claras, né, das duas equipes e não ajuda ninguém. Se a gente for observar a tabela, o Itabaiana segue a uma posição da zona de rebaixamento, é o 16º com 11 pontos, mas como a Tombense perdeu para o ABC, o tricolor continua aí fora da zona de rebaixamento. O Confiança não teve o mesmo destino, né? É o 18º com 10 pontos, a um ponto de sair da zona, mesma situação da rodada anterior. Acabou ganhando uma posição, já que o Anápolis perdeu para o Caxias. Confiança e Anápolis então empataram em pontos, e pelo número de vitórias o Dragão tem um a mais, é o 18º colocado agora, né? O antepenúltimo e não mais um penúltimo colocado. Foi um jogo entre Itabaiana e Confiança, como eu disse, que expôs algumas fraquezas muito claras das duas equipes e que tem sido tônica ao longo de toda a Série C. Duas equipes com dificuldades defensivas, que sofrem defensivamente, que geram chances perigosas para os seus adversários praticamente todos os jogos, só que dessa vez não foram punidas nenhuma das duas defesas, né? O jogo terminou zerado. Porque aí entrou a outra questão, a falta de eficiência ofensiva, né? São dois times com dificuldade de criação e com dificuldade de objetividade. O Itabaiana, mais dificuldade de criação. O Confiança, mais dificuldade em objetividade, em colocar a bola no gol. Eu até separei um dado interessante para mostrar e que, infelizmente, para o torcedor do Confiança, eu sempre trago por aqui, vou apenas atualizando a cada rodada, de acordo com os números do aplicativo 365 Scores, que eu confio bastante, uso bastante para essa questão de estatísticas de jogos, né? Pegando essa problemática da falta de objetividade, da ineficiência do ataque do Confiança. O Confiança chegou à quarta rodada consecutiva sem vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. E desses 4 jogos, como vocês podem ver bem aí na tela, o Confiança enfrentou Ipiranga, Figueirense, ABC e Itabaiana. Finalizou 10 vezes contra o Ipiranga, nenhum gol. 21 vezes contra o Figueirense, fez um gol quase no apagar das luzes com o Thiago Santos. Um gol em 9 finalizações contra o ABC e dessa vez nenhum gol em 10 finalizações contra o Itabaiana. Ou seja, nessa sequência de 4 jogos sem vitória, o Confiança deu 50 finalizações. Esse número é impressionante. 50 finalizações em 4 jogos e fez 2 gols. Ou seja, o Confiança, na média, nesses últimos 4 jogos, teve que chutar 25 vezes para conseguir fazer um. Você não tem como sustentar um ataque dessa forma, né? A gente viu no jogo contra o Itabaiana, né? O primeiro tempo foi todo do Confiança. Não foi um domínio avassalador, mas o Confiança teve as principais oportunidades, principalmente com o Ronald Camarão, a mais chamativa delas, uma em que ele acertou a trave, né, a lateral da trave do goleiro Léo Souza, mas foi um primeiro tempo em que o Confiança criou para fazer gols, só que não converteu.
O Luizinho Vieira chegou para esse jogo com a formação que usou contra o Vitória, que era aquela que vinha sendo mais pedida pela torcida, voltando, né, de novo com o trio de ataque, né, pela Série C, com o Ronald Camarão, com o Neto, com o Brenner Camilo. Dessa vez ele trouxe o Dionísio para o meio campo, Dionísio que não pôde estar presente no jogo contra o Vitória, pela questão contratual ali do empréstimo. O Dionísio entrou no time titular. De resto, ele manteve o time que entrou em campo contra o Vitória, né, em Salvador pela Copa do Nordeste. E foi um time que no primeiro tempo conseguiu criar, teve oportunidades, mas de novo esbarrou na questão da ineficiência. Um time que cria, mas que não converte. E eu tenho visto o Luizinho Vieira, tanto em coletivas pós-jogo, quanto em entrevistas para a imprensa, batendo muito nessa tecla. Somos um dos times que mais cria na Série C, estamos gerando muitas oportunidades, eu recebo os dados do meu departamento, né, de scout, que mostram que estamos muito bem nesse sentido. Beleza, eu entendo o ponto dele e até faz sentido. Só que a essa altura, o mais importante é resultado. Eu me preocupo e tenho receio dele estar se apegando muito a isso para defender o próprio trabalho e o Confiança não conseguir corrigir essa questão da objetividade. Porque tudo isso de estamos criando oportunidades, não estamos conseguindo concretizar, tudo mais, é um discurso com o qual eu até compactuo, mas se você está lá no começo do campeonato, na terceira, quarta rodada, que você tem ainda uma margem de manobra para corrigir. Você estando na 12ª rodada, passadas 12 rodadas, faltam 7, você está na zona de rebaixamento, não consegue sair dela, não consegue ganhar jogo, o mais importante aqui é resultado, é converter. E o Confiança teve dificuldade nisso. Já o Itabaiana teve grandes dificuldades de criação, mais uma vez, no primeiro tempo. O técnico Gilson Kleina promoveu a estreia do Dione, mas até me surpreendeu um pouco, porque eu imaginei que o Dione tomaria a vaga do Fabrício, mas o Dione jogou ao lado do Fabrício, né? O Itabaiana entrou com o Dione e Fabrício, 2 meias um pouco mais avançados, com o Gustavo Cresce e o Copete um pouco mais atrás, e aí a dupla de ataque com Leilson e João Vitor. Foi uma Itabaiana que teve dificuldade de encaixar a sua dinâmica ofensiva no primeiro tempo. Aí no intervalo, o que faz o Gilson Kleina? Tira o Fabrício, deixa apenas o Dione como meia com mais liberdade, põe o David como homem de lado, né, com 3 atacantes, até espelhando um pouco o time do Confiança. E aí o Itabaiana se solta. O Dione começa a ter mais liberdade, começa a participar bem do jogo. Gostei da estreia do Dione, inclusive. Ele começa a ditar esse ritmo de criação. E aí o Itabaiana vai chegando, vai começando a sufocar o Confiança aos poucos. A grande oportunidade do Itabaiana no segundo tempo talvez tenha sido a do Pedro Henrique, né? Que o Dione acerta um excelente cruzamento e o Pedro Henrique quase de frente, cabeceia, meio no contrapé, o goleiro Felipe faz uma defesaça, né? Foi a grande chance do Itabaiana no jogo, na minha avaliação. E aí, depois, com isso, ficou um jogo mais aberto, né? O Confiança com seus atacantes de lado explorando espaços e o Itabaiana, até por estar jogando em casa e pelo que nós falamos lá na live da sexta-feira, né? Do Itabaiana ser um dos melhores mandantes da Série C, mas o pior visitante, então tem aquele senso de urgência de converter os pontos em casa. O Itabaiana foi para cima, mas ao mesmo tempo deixou espaços para o Confiança. Ficou um jogo um pouco mais aberto, mas com poucas chances claras. E aí o 0-0 foi consumado no placar. Um empate que, como nós vimos na tabela, não ajuda ninguém, né? Pelo contrário, e, como eu disse, e vou reforçar de novo essa tecla, ele toca em questões que são problemáticas das duas equipes ao longo de toda a Série C. E que se não corrigidas, porque falta pouco tempo agora, mas pelo menos atenuadas até o final do campeonato, as duas equipes vão sofrer bastante. O Itabaiana tem essa dificuldade de criação latente, vamos ver agora com o Dione, né, mais ambientado, mais entrosado com o time, se ele realmente conseguir ficar saudável até o fim da Série C, imagino que o Itabaiana vai ter uma melhoria nesse quesito. E o Confiança, né, fala-se muito aí nos reforços que serão trazidos, o presidente Pedro Dantas adiantou que serão trazidos reforços, precisam ser trazidos reforços para o ataque, que atenuem, como eu falei, essa questão da objetividade, da ineficiência. O Confiança até tem criado, e é mais fácil você transformar um time que cria em um time que faça gol do que um time que não cria em um time que cria, né? O Confiança está conseguindo ter um certo volume ofensivo nos jogos. A gente viu pelo número de finalizações, mas precisa converter. E, de novo, é muito frustrante para as duas equipes, não só por tudo isso que eu citei, mas porque é um confronto direto, né?
Então, quando você enfrenta o adversário direto e você perde pontos, fica uma ferida, porque aí você tem que consertar isso contra equipes que, em tese, estão acima de você, com as quais você vai ter mais dificuldade. Nas 2 próximas rodadas, por exemplo, o Itabaiana pega Londrina e Ituano, times que estão brigando ali na primeira metade da tabela. O Confiança tem uma chance de ouro contra a Tombense em casa no próximo domingo. Recebe uma equipe que também está na zona de rebaixamento, mas se não converter, são mais pontos perdidos em confrontos diretos. E aí, na rodada seguinte, por exemplo, o Confiança vai até São Bernardo. Então, você perder ponto em confronto direto machuca muito. E com certeza as 2 equipes saem muito frustradas por isso também desse jogo. Fato é que o grande vencedor aí dos clássicos, né, da rodada estadual desse final de semana na Série C e D, não há uma competição entre eles, né, mas caso houvesse, foi o Lagarto. O Lagarto, pela Série D, foi até a Arena Batistão e conquistou uma grande vitória contra o Sergipe por 2-1. Eu estive, inclusive, nos comentários desse jogo na transmissão do Metrópolis, canal que está transmitindo oficialmente a Série D. Agradeço, inclusive, a quem do canal acompanhou, teve aí na audiência. E quem acompanhou e teve na audiência viu uma discrepância gigantesca entre as 2 equipes na organização. O Sergipe, ele veio a campo com a escalação mais ofensiva, com o Pedro Maicon de volta ao time, que era uma coisa esperada a partir do momento em que ele voltasse a estar saudável. Só que, taticamente, acabou sendo um time muito bagunçado, né? O Dico Ulley entrou com um quarteto ofensivo, né, praticamente, que tinha Riquelme, Felipe Pará, Reni Max e Pedro Maicon. O Moisés Ribeiro estreou como titular a partir do momento em que o Pedro Santos estava fora, né, suspenso. E aí, quando o Sergipe tinha a bola, o Moisés Ribeiro recuava para fazer um terceiro zagueiro, junto com o Matheus Henrique e com o Eduardo Guedes. Os laterais, Caio Ferraz e PH, avançavam como alas. E aí o Sergipe povoou completamente os lados do campo. Tinha Caio Ferraz e PH quase que de alas, Reni Max numa ponta, Pedro Maicon na outra, e Riquelme e Felipe Pará alternando, né? Uma hora o Riquelme mais avançado, outra hora o próprio Felipe Pará avançado, outra hora eles formavam uma linha de 4 atacantes. Foi um Sergipe que acabou muito desorganizado em campo. Porque com muitos homens de velocidade, o Sergipe apostava muito em jogadas pelos lados do campo, de velocidade e cruzamentos. Só que sem você ter essa referência no ataque, você ficar jogando muita bola na área é inefetivo, porque você não vai ter um jogador que consiga fazer um pivô, ou então até mesmo já cabecear direto pro gol, tentar uma jogada mais trabalhada pelo alto. O Sergipe ficava o tempo todo jogando bola na área e não tinha efetividade nenhuma. E foi travado pela marcação do Lagarto. O que o Lagarto fez? O técnico Aguinaldo Liz estreou contra o Penedense na rodada passada com um esquema de 2 meias mais avançados, o Zanatelli e o Soares. Soares teve grande participação, fez 2 gols, inclusive, contra o Penedense. Só que é aquela, jogo em casa, contra a equipe mais abaixo do grupo, né? O Penedense em 12 jogos não venceu nenhum, apenas 4 pontos. Então era um jogo que permitia isso. Contra o Sergipe, então vice-líder, fora de casa, um duelo local, um confronto mais difícil, o Aguinaldo Liz não tinha o Soares. O que ele fez então? Em vez de colocar um jogador de uma característica parecida para ser mais ofensivo, ele colocou o Theo, que é um jogador ali de mais contenção no meio-campo, e com isso o time tinha uma trinca com Nicolas, Thierry e Theo. Vocês estão vendo aí o esquema do Lagarto com a bola, em que aí o Zanatelli passava a ser um jogador de lado pela direita, o David vinha pela esquerda e o Wesley era o comandante do ataque. Quando o Lagarto não tinha a bola, o Zanatelli fechava pela direita numa linha de 4, uma segunda linha de 4, com Theo, Thierry, Nicolas e Zanatelli, e o David e o Wesley mais à frente. Com isso, com 2 linhas de 4, o Lagarto encaixotou o meio, e aí o Sergipe ficou jogando bola pelo lado, cruzamento. Bola pelo lado, cruzamento. Tanto que o Lagarto não criou muito, não teve um grande volume ofensivo, mas quando criava, gerava perigo. E foi assim que acabou fazendo os 2 gols. O primeiro no cruzamento, né, do Júnior no escanteio, que acha o Thierry numa belíssima cabeçada. E o segundo que foi o mais chamativo para mim nesse sentido, nessa discrepância, né? A belíssima tabela entre o Zanatelli e o Thierry pela direita, em que o Zanatelli depois acha o Thierry na área, ele finaliza, a bola desvia e entra. Mais um gol sofrido pelo Sergipe no lado esquerdo da defesa. Uma deficiência a qual o Dico Ulley em 12 jogos não conseguiu corrigir ainda.
Um time que tem números defensivos até bons dentro do grupo, mas que pelo lado esquerdo sofre muito. A maioria dos gols saem por ali. E de novo saiu um gol por ali. E aí o jogo ficou à feição do Lagarto, né? Completamente confortável na partida. Depois o Lagarto sofreu porque o Sergipe conseguiu diminuir com o Sacramento. E de novo, uma jogada pelo lado de campo, cruzamento. Só que dessa vez você tinha referência na área, o Sacramento, que apareceu livre e finalizou para o gol. A partir daí, o Sergipe ficou cruzando bola na área desenfreadamente, entupido de atacante, entupido de jogador ofensivo. O Lagarto, quando conseguiu fechar a marcação na área no Sacramento, que era a referência pelo alto, consagrou a sua defesa. Seus defensores se consagraram, cortando bola pelo alto até o final do jogo sem parar. E o Lagarto consolidou a sua vitória. Me chamou muito a atenção essa diferença, até pelos trabalhos dos treinadores. O Dico Ulley chegou ao 12º jogo pelo Sergipe. O Aguinaldo Liz fez o seu 2º jogo pelo Lagarto. E com a diferença de 10 jogos, o Aguinaldo Liz conseguiu fazer um trabalho tático melhor que o Dico Ulley nesse jogo. Me preocupa muito pelo lado do Sergipe, nesse sentido, o fato de que o Dico Ulley, e eu trago isso aqui várias vezes no canal, ele já falou em diversas entrevistas à imprensa sobre o tempo que precisava para começar a ter o Sergipe de uma maneira mais ideal taticamente, é o que ele gostaria. Ele colocou, na maioria das entrevistas, uma régua ali de 10 jogos. A partir do 10º jogo, vamos começar a ver o Sergipe um pouco mais parecido aí com o que eu quero. Esse foi o 12º jogo, batendo na porta do mata-mata, e o Sergipe teve uma apresentação taticamente muito ruim. Não faltou vontade, o Sergipe correu, mas não teve criatividade. Eu até falei isso várias vezes na transmissão, né? Sobrou transpiração, mas faltou inspiração. Se no 12º jogo o Sergipe teve essa apresentação, eu acho que é para preocupar o torcedor. Já o Lagarto, o contrário, né? Com 2 jogos do Aguinaldo Liz, mostra a variação entre uma partida e outra, mostra a adaptação tática ao seu adversário, um time muito consciente do que faz em campo e um time jovem, né? Mesmo sendo um time jovem, um time que vem mostrando maturidade nesse sentido. O Lagarto dá um grande recado com essa vitória, apesar das fragilidades do Sergipe. Mostra que pode chegar no mata-mata com condições de fazer uma boa campanha. Tão importante, ou até mais importante na Série D do que você começar bem, é terminar bem, para chegar no mata-mata em alta. Por isso essa vitória do Lagarto, para mim, ela é uma mensagem importante e essa derrota do Sergipe, ela é preocupante. Olhando para a tabela, o Lagarto assumiu a 3ª colocação do grupo com 20 pontos e deu um salto fundamental porque ele abriu 5 para o Jequié e para o União, faltando 2 jogos. Já o Sergipe, ele estacionou nos 18. Em tese, 3 pontos de vantagem com apenas 6 a serem disputados, é ainda uma vantagem considerável, só que aí a gente tem que olhar para a tabela. O Sergipe vai visitar a Juazeirense, que é a vice-líder e com um empate garante a classificação, então precisa do resultado, e depois recebe o Jequié num jogo que pode ser direto. Se os dois continuarem a 3 pontos, pelo menos, de diferença entre si na última rodada, vira um jogo direto, então o Sergipe pode se complicar muito. Já o Lagarto, como eu mostrei, 5 pontos de vantagem, faltando 2 jogos. Precisa apenas de uma vitória ou um empate, até a depender da combinação, para se classificar. E na próxima rodada enfrenta o Barcelona de Ilhéus, já eliminado em casa. Então tem a faca e o queijo na mão para garantir a vaga e depois joga contra o União fora. Aí vai depender de que estágio vai estar a União, né? Se ainda vai estar brigando por classificação ou não. Mas o resumo, no fim das contas, é esse. O Sergipe teve uma apresentação muito ruim, preocupante, e pode se complicar nessa briga. Já o Lagarto teve uma apresentação muito positiva, animadora e praticamente encaminha sua classificação. É isso, pessoal. Foi uma análise extensa aqui dos 2 jogos, passando um pouquinho por Itabaiana, Confiança, Sergipe, Lagarto, questões táticas, técnicas, o que de melhor e de pior, né, aconteceu nessas 2 partidas. Agradeço mais uma vez a vocês pela audiência aqui no canal. Você que está chegando agora, mais uma vez, se inscreva, ative o sininho para receber notificações. Você, independente se está chegando agora ou não, deixa o like, deixa o seu comentário sobre o que você achou das partidas, se você concorda, discorda com essas análises, e a gente se vê numa próxima então. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e até a próxima. Valeu!